Podcast ABVD. Todas as terças-feiras, às 9 da manhã, um conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais. Bom dia, estamos começando mais um podcast ABVD. Hoje nós temos a honra de trazer aqui o Dr. Maurício Barros, advogado, tributarista, sócio da área tributária do Demarest Advogados, consultor e parceiro da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, dentre outras atividades, né? Palestrante, enfim, professor, e também atende diversas empresas do segmento de venda direta aqui, que são associadas à BVD. Agradecendo desde já, muito obrigado pela sua participação, Maurício. Eu agradeço. Pensar o doutor aqui, porque somos próximos, né? Com certeza. E desde já agradecendo ao seu tempo disponível, trazendo um tema muito importante, principalmente para o dia a dia das empresas, né? Esse tabu aí de décadas, né? Do que se vem sendo discutido no âmbito judicial, âmbito administrativo, dos tribunais administrativos, enfim, dentro das bancas de advocacia, juristas, enfim. E parece que estamos prestes aí a resolver, né? Não sei, vamos ver aqui dentro do nosso contexto da discussão de hoje, de nosso podcast, trazemos um assunto de interesse não só para o pessoal de nossa força de venda, mas principalmente para as empresas, né, do canal, que é a ação direta de constitucionalidade 49, que trata sobre a transferência, né, a tributação do ICMS ou não nas transferências entre empresas da mesma titularidade, ou seja, da mesma empresa, né, que esteja sediada em ambas localidades, essa transferência de mercadoria incide ou não o ICMS. Bom, com a palavra, quer falar alguma coisa, doutor Maurício, principalmente sobre esse tema? Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer aí o convite, o honroso convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero poder aí ajudar um pouco, né, nessa discussão e esclarecer aí algumas das dúvidas, embora ainda tenhamos algumas perguntas, né, porque a gente ainda está aguardando o desfecho do julgamento no Supremo Tribunal Federal e esperamos aí que isso ocorra em breve e que esse assunto seja definido. Com certeza. Bom, tratando-se também desse tema, como é uma matéria de relevância para os nossos associados, a gente trouxe aqui um roteiro de perguntas e respostas que tem sido muito bem aproveitado para utilização, né, e até para melhor direcionamento aqui no canal do podcast. Começando aqui, Maurício, o que definitivamente está sendo discutido no STF em relação a essa matéria? Olha, Tiago, como você já bem colocou, é a incidência ou não do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Então, são situações em que não existe uma compra e venda. A mercadoria não deixa de pertencer a uma empresa e para passar para uma outra empresa, por exemplo, um distribuidor vendendo para o varejista, um varejista vendendo para um consumidor, ou uma fábrica vendendo para um atacadista, enfim. Aqui é o mero deslocamento da mercadoria entre dois estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Essa questão, na verdade, ela não é nova. A jurisprudência, ela já é favorável à não incidência do ICMS nessas operações já há muito tempo. Na verdade, desde a época que o ICMS ainda chamava ICM, ou seja, antes da Constituição de 88. Temos, né, uma súmula do STJ que diz que não incide o ICMS nessas situações de transferência, não é? Só que essa súmula ela não era vinculante, né? Então, os contribuintes que desejavam não ter essa incidência tinham que entrar com ações judiciais individuais. Então, o que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal agora está definindo esta matéria, na verdade já definiu a matéria de fundo, né? Tivemos um julgamento no ano passado e mais um julgamento este ano, e o julgamento deste ano ele é vinculante por ser uma ADC, né? Uma ação direta de constitucionalidade, e a decisão do Supremo foi que não incide o ICMS nessas operações, ou seja, o Supremo está mantendo uma jurisprudência de décadas do próprio tribunal e também do STJ, como eu comentei.
Perfeito. Interessante, né? Porque essa matéria, como você bem colocou, ela já vinha sendo discutida há muito tempo, né? E só para que o pessoal possa compreender melhor, o STJ, né, que é uma corte que está nas instâncias superiores, havia decidido, mas não repercutido sobre uma regra, como se fosse uma regra geral, ou seja, aqueles que sofriam, né, ou que teriam interesse de ter esse benefício de não pagar o tributo no deslocamento de suas empresas, né, ou seja, mandar de um centro de distribuição para outro por uma questão logística, eles tinham que ingressar com uma ação própria para ter esse reconhecimento. Agora não. Com a ADC, em tese, torna a regra vinculante, ou seja, todos os tribunais, a regra se torna válida, absoluta e praticável para qualquer região do Brasil, independentemente da pessoa entrar ou não com a decisão. E aí eu já aqui dei, acho que praticamente o spoiler da segunda pergunta. A decisão vale desde já? E como que os estados estão se comportando em relação à decisão? Olha, Tiago, em tese ela já vale, né, porque foi uma decisão que foi publicada. Mas o estado do Rio Grande do Norte, que foi quem propôs essa ação, entrou com uma espécie de recurso que se chama embargos de declaração. Esse tipo de recurso visa esclarecer alguns pontos na decisão que não tenham ficado claros, né? Então, o Estado levantou alguns pontos, né? E, entre os pontos que foram levantados, o Estado requer a aplicação da modulação dos efeitos, ou seja, que a decisão ela só valha para o futuro. E aí, o que vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal é se essa decisão ela seria aplicável a partir de uma data futura, não é nem a modulação da data da decisão para frente, mas uma data futura. Para quê? Para que se dê tempo para o Congresso Nacional legislar sobre esse assunto, né, e os estados também possam interiorizar essa decisão, né, refletida nas legislações internas, né? Então, resumidamente, ela vale, mas tem esse recurso pendente e, na prática, os estados estão aguardando o desfecho da decisão dos embargos, né, para tomar alguma medida. Então, essa decisão ainda não está sendo aplicada pelos estados. Tá? Existem aqui em São Paulo, inclusive, algumas respostas a consultas do Fisco de São Paulo, dizendo que ainda não vale, né, para o estado, porque ainda se aguarda o desfecho dos embargos. O próprio Tribunal Administrativo de São Paulo, Tribunal de Impostos e Taxas, não tem aplicado a decisão a decisão do Supremo, né, em suas decisões, e outros estados também se manifestaram da mesma forma. Então, está todo mundo aguardando aí o julgamento dos embargos, né, que já conta com alguns votos, né, Então, o ministro relator do caso, porque existem algumas questões ainda para serem definidas, além da modulação, né, porque quando o Supremo julgou o mérito, declarou a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei Geral do ICMS, que é a Lei Candir. Né? Então, um artigo que dizia que incidia sobre a transferência, um outro artigo que tratava de qual seria a base de cálculo na transferência, e um outro artigo que tratava da autonomia dos estabelecimentos. E aí um dos pontos que o Estado do Rio Grande do Norte colocou mas se vai se declarar a inconstitucionalidade do artigo sobre a autonomia dos estabelecimentos, primeiro que isso não teve uma fundamentação na decisão, e segundo, que essa declaração de inconstitucionalidade deveria apenas ser aplicada para as transferências, ou seja, esse artigo da autonomia do estabelecimento seria inconstitucional apenas naquilo que se referisse à incidência do tributo do ICMS sobre as transferências, ou seja, que se preservaria a autonomia. É algo que no nosso juridiquês diz declaração de inconstitucionalidade sem supressão do texto, ou seja, o texto não é eliminado da lei, ele permanece ali, mas ele é inconstitucional naquilo que ele regulamenta, né, a incidência do ICMS nas transferências. Agora, persistiria ainda a autonomia dos estabelecimentos para fins de obrigações acessórias, fiscalização, etc. Então, a gente ainda tem essas matérias aí a serem definidas. Interessante. Então, na verdade, assim,
Nós estamos para que as pessoas entenderem, nós estamos no estágio processual onde o plenário já declarou a inconstitucionalidade e só estão sendo feitos pequenos ajustes justamente no julgamento desses embargos, ou seja, não corre o risco de se mudar o mérito que foi discutido, mas sim a modulação dos efeitos, porque a gente acredita que uma decisão dessa ordem ela acaba impactando principalmente na economia, né? Então, por isso a necessidade de se modular os efeitos, traçar um liame, né, uma data de modular, claro, que traga prejuízos. Afinal de contas, quem acaba pagando tudo isso novamente somos nós, né? Então... Sim, exatamente. Um ponto, Tiago, que causou muita preocupação foi com relação aos créditos, né? Porque, assim, existe um artigo na Constituição Federal que diz que a isenção ou a não incidência do ICMS na saída de mercadorias acarreta a glosa dos créditos correspondentes na entrada. Então, se o contribuinte comprou a mercadoria tributada e revende isenta ou não tributada, ele tem que cancelar aquele crédito na entrada, né? Ou se ele é uma indústria, os insumos que ele utilizou para produzir aquela mercadoria isenta ou não tributada, ele tem que estornar. Ele não pode aproveitar os créditos correspondentes, tá? Claro, existe uma exceção para exportação, mas no geral, tem que ter o estorno. E aí muitos contribuintes se perguntaram, puxa, será que agora que não incide o ICMS nas transferências, eu vou ter que estornar os créditos? E aí se eu transfiro para um outro estabelecimento meu, aquele estabelecimento não vai ter crédito e na saída vai ter um novo débito, ou seja, contando todas as etapas, né, da cadeia mercantil, a decisão seria prejudicial, porque acarretaria mais ICMS a ser recolhido, né, financeiramente falando, né? Isso é um ponto que no julgamento dos embargos, nos votos que já estão disponibilizados, isso é uma questão que não vai ser uma preocupação, não deveria ser uma preocupação para o contribuinte, porque o que está sendo colocado, e até o ministro Fachin, que é o relator, ele coloca ali, a transferência é como se uma empresa deslocasse a mercadoria em diferentes prateleiras do seu estabelecimento, né? Nada mais é do que um deslocamento físico. Então não é que existe uma não incidência na saída que acarrete a glosa do crédito da entrada. Na verdade, o que a gente tem é uma não operação mercantil, não ocorre operação mercantil. Então, esse artigo da Constituição e das leis dos estados, a Lei Candir, que determinam que o crédito da entrada deve ser glosado, ele não se aplica, porque você não tem uma operação, você não tem uma saída não tributada, você não tem uma saída mercantil, você não tem uma operação. Então, os contribuintes, até o momento, podem ficar, sim, tranquilos com relação aos créditos, né? Agora, como que você operacionaliza essa manutenção de créditos? Não é? Porque se você tem um estabelecimento que vai dar uma saída sem tributação para um outro estabelecimento e o crédito ficar nesse primeiro estabelecimento, pode haver um acúmulo de créditos, né? E aí isso pode ser um problema quando a gente falar de operações interestaduais. Dentro do Estado, existe aí a possibilidade de centralizar a apuração em um estabelecimento, então o contribuinte conseguiria aí, de certa forma, aproveitar os créditos. Agora, quando a transferência é para outro Estado, ficou a dúvida de como se operacionalizar esse aproveitamento de crédito, né? Então, isso é um ponto que ainda está em aberto, né? Até o voto divergente do ministro Barroso, ele entende que deve haver uma modulação, né, dos efeitos da decisão. Agora, se os estados não tratarem desse assunto, né, não regularem essa questão, que automaticamente o contribuinte poderia transferir os créditos, né? Agora, né, isso ainda é uma questão que eu acho que deveria ser tratada, né, numa regulamentação, numa regulação, numa lei complementar, e isso a gente ainda está nessa expectativa, tá? Por hora, a proposta de modulação é que a decisão valha para a partir de 1º de janeiro do ano que vem, só que me parece que não existe mais tempo hábil para que o Congresso Nacional aprove uma lei complementar, até porque está com vista o processo, né? O ministro Toffoli pediu vista, né? Então o julgamento está suspenso, né? Então, enquanto isso, a gente está aguardando aí o que pode acontecer, né? A gente tem até um problema, né? Porque tem um projeto já tramitando, acho que no Senado Federal, que foi para a Câmara ou vice-versa, isso, tentando fazer a costura, né? A gente teve a oportunidade que no episódio 2 ou 3 aqui do Papo com Autoridade, de questionar isso até para o Dr. Jorge Santos, que é o secretário do Estado de Alagoas, e
e realmente é tudo indefinido, porque eles não sabem como vai regulamentar. Eu vou quebrar um pouco outro, porque eu quero te fazer uma pergunta agora, aproveitar da oportunidade, e a gente sabe que está essa discussão aí, realmente, como que fica o passado, né? Para quem pagou, quem não pagou, se vai ter direito a esse crédito ou não, enfim. Mas a situação ela é tão complexa, né? Porque ela foi, eu acho que, acredito eu, né? Na minha visão bem superficial, como que se resolveria isso? Porque quando você está, o ICMS embora nacional, cada estado vai lá, usa a simetria da regra nacional e implanta no seu território. Então, existiriam aí diversos mecanismos para coibir esse acúmulo de créditos. Já ao passo, né, como você colocou, em operações interestaduais, como que nós faríamos isso, né? Como que seria feita uma regulamentação de forma que suavizasse tanto ao Estado e também não penalizasse tanto aos contribuintes, que a gente sabe que é uma luta também no dia a dia das empresas, né? A tentativa de recuperação desses créditos são pagos e muitas vezes anos e anos aí de discussão com os Estados e não vendo, né? Olha, Thiago, me parece que o caminho pela devolução de créditos, né? Então, havendo uma transferência interestadual, né? O crédito tiver que ficar com o estabelecimento remetente da mercadoria, né? E isso for definido via devolução desse saldo credor que seria gerado, não me parece a melhor solução sob a perspectiva dos contribuintes, porque a gente já tem uma experiência de devolução de saldos credores que é muito deficitária, né? Os estados demoram para devolver, são pouquíssimas as possibilidades de transferir para terceiros esses créditos, então não me parece, de novo, né, sob o ponto de vista do contribuinte, não me parece uma boa ideia que isso vá por este caminho da devolução. Não que a ideia seja ruim, a ideia de devolver em dinheiro é muito boa, é que ela não funciona. A gente tem já uma legislação, né, que se ela funcionasse para o que a gente tem hoje, então, por exemplo, o contribuinte que é um exportador, né, a Constituição garante a ele a devolução desses créditos, mas a gente sabe que na prática, na teoria é bonito, né? Agora, na prática, isso não tem funcionado, infelizmente isso não tem funcionado. Então, me parece que ir por este caminho, embora fosse o melhor no mundo ideal, fosse a melhor solução, a gente corre o risco aí de pragmaticamente ela não funcionar. Então, assim, eu vejo... Né? E mais um problema criado. Claro. E aí, né, saiu o tiro pela culatra. E aí, o que a gente tem? Você também mencionou aí os projetos de lei complementares. Existe um projeto no Senado e um projeto na Câmara. Esses projetos, né, eles, claro, ainda está em discussão, tem algumas emendas, tal, mas ao menos na propositura inicial desses dois projetos, a ideia seria facultar ao contribuinte destacar ou não o ICMS, não é? O que também me parece, não sei se isso aí se acomoda bem no nosso sistema jurídico. A gente tem algo até parecido no IPI, né? Tem uma situação lá que o contribuinte pode optar ou não por debitar o IPI nas transferências, mas para o ICMS, né, principalmente quando a gente está falando de operações interestaduais, envolvendo mais de um estado, é complicado a gente falar que o contribuinte vai escolher para qual estado vai arrecadar o ICMS, né? Então a gente tem uma fragilidade aí até do princípio federativo, se a gente tiver uma regra como essa. Me parece um pouco também perigoso isso, e no fim, né, o Supremo está dizendo, olha, não tem a incidência, e aí vem uma lei e diz, não, contribuinte, é você que vai definir se vai ter incidência ou não. Então isso pode ser de alguma forma até questionado. Então, o que eu vejo como possibilidades, né? Então, algo que seria um pouquinho parecido com essa opção de debitar, mas não um débito na saída, né? Talvez uma possibilidade, uma criação de alguma obrigação acessória de transferência de crédito. Então, um estabelecimento ao transferir a mercadoria, também transferiria o crédito correspondente. Isso seria uma opção. E uma segunda opção seria criar alguma espécie de recolhimento antecipado do ICMS em nível nacional. Essas duas alternativas têm dificuldades práticas. Por quê? Primeiro que você transferir o crédito, né, você teria que ter uma legislação
e todo um regimento, né, de como operacionalizar isso via obrigações acessórias, né? Então, como fazer essa transferência? Seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, na medida em que um Estado ele vai receber créditos de uma operação de um outro Estado, né, e aí a gente está falando das aquisições do remetente, então pensando aqui, ó, o estabelecimento A aqui em São Paulo remete mercadorias para o Estado B, para o Rio de Janeiro, para o estabelecimento B, perdão, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Os créditos que seriam transferidos são os créditos aqui do estabelecimento A em São Paulo, então as aquisições desse estabelecimento. O Estado B, o Estado do Rio de Janeiro, no estabelecimento B, teria que, de alguma forma, poder fiscalizar esses créditos que foram apurados aqui em São Paulo pelo estabelecimento A. Então teria que ter alguma combinação, algum tipo de convênio, protocolo, alguma coisa que permitisse com facilidade essa fiscalização, seja conjunta, seja do Rio de Janeiro, no meu exemplo, nesse estabelecimento. Então isso teria que ter um arranjo com relação a isso aí, bem amarrado, né? E a segunda hipótese, ou seja, de uma apuração centralizada em nível nacional do ICMS, aí ela precisaria ter aí um arranjo federativo, né, uma espécie de Câmara de Compensação Nacional do ICMS, né, para que isso pudesse ser feito. O que a gente hoje até tem no setor de combustíveis, a gente tem na Associação Tributária dos Combustíveis alguma coisa ali parecida, né, mas enfim, um setor muito específico e que trabalha com construção tributária, com não incidência em operações interestaduais, enfim, é um pouco diferente, né? Então, isso também exigiria um esforço aí bastante grande dos estados para acomodar essa situação na legislação. E aí, claro, né, 1º de janeiro de 2022 seria absolutamente impossível a gente ter qualquer tipo de regulação disso. Por isso que o meu palpite, eu não gosto de, né, futurologia, mas acho que a essa altura aí do estágio das coisas, né, a gente estando aí praticamente na metade do mês de novembro, eu acho muito difícil que isso seja resolvido. Então, me parece que talvez essa modulação, como está em vista, o processo está em vista com o ministro Toffoli, me parece que, ao devolver o processo, ainda que devolva este ano, eu acho que essa modulação, né, se viria aí talvez para 2023, alguma coisa assim, tá? Mas aí, como eu disse, é um palpite, né? Pode ser que nem venha a modulação, essa matéria ainda está em discussão, não tem maioria ainda para isso, né? Então, teremos que analisar e acompanhar isso de perto. Entendido. Eu pensei até numa questão muito mais prática, né? De uma forma bem prática, mas eu acho que não seria o desejável pelos estados, né? O fator de suspensão, diferimento, mas aí você entra naquela questão, poxa, mas aí você estimula uma localidade e deixa de recolher, porque no final das contas o que acaba infringindo aí é o quanto eu vou receber, o quanto eu vou receber, deixar no meu caixa, no estado, enfim. Então seria um pouco mais complexo, né? Mas de fato tem um quebra-cabeça aí a resolver. Bom, seguindo aqui, pode haver a perda ou anulação de benefícios fiscais nessas operações? Olha, essa questão também tem aí trazido alguma inquietação para os contribuintes, né? Porque alguns benefícios fiscais, eles se baseiam na saída, né? Então, existem, por exemplo, créditos presumidos, né, que são outorgados, né, pelos estados, e se faz uma conta de chegada, né, de carga tributária efetiva. Então, a saída vai ocorrer, a saída interestadual, né, vai ser, vamos supor, uma alíquota de 12%, que é a mais comum, que tem aí um benefício que uma conta aí de chegada seja sobre esses 12%, dá um crédito para que a carga efetiva seja 2%, 3%, alguma coisa nesse sentido, né? A partir do momento que eu não tenho mais essa tributação, porque o contribuinte, ele transfere, ele não vende as mercadorias, ele transfere para o estabelecimento, então ele, em princípio, ele não vai ter mais esse débito de ICMS nessa saída e logo o benefício fiscal dele seria anulado, né? Em se mantendo
esse entendimento, esse contribuinte em específico que tem esse benefício fiscal, teria que fazer um rearranjo aí de suas operações, de maneira que ele vendesse as mercadorias e não mais transferisse para que ele pudesse aproveitar o benefício fiscal. Então, sim, existem algumas situações específicas, né, de alguns contribuintes que poderiam perder o benefício fiscal caso não alterem as suas operações. Agora, claro, a gente está sempre falando aqui dos benefícios legalmente concedidos, né, aqueles que têm o CONFAS, tal, ou que foram aí convalidados, né, pela Lei Complementar 160, né? Então, isso pode acontecer. E aí cai por terra, né? Porque se você, ao longo de todo esse processo quase milenar de discussão, fala que não há o evento fático jurídico imponível da tributação, né? Ou seja, não há circulação da mercadoria, logo não há que se ter a tributação, logo não há que ter o aproveitamento desses benefícios fiscais, uma vez que não ocorreu o fato gerador, né? Exato, é isso aí. É contraditório a gente manter essa visão de que, olha, não, aproveita o benefício fiscal. Não, claro. Isso seria uma dúvida por parte das empresas, né, de entender como ficaria essa lógica ou não, aplicação ou não desses benefícios fiscais nas interestaduais. E seria difícil imaginar uma situação, Thiago, que o estabelecimento, nesse meu exemplo, o estabelecimento A e B, né, que o benefício que é dado ao estabelecimento A, o estabelecimento A pudesse transferir, né, via crédito, né, naquele meu exemplo de créditos, né, sendo transferidos para o estado B, né, para o segundo estado do estabelecimento B. Então, seria difícil o estado B aceitar esse crédito que é simplesmente otorgado ali, né? Então, realmente ficaria um pouco difícil aí trabalhar esse tipo de benefício, tá? Perfeito. Outra pergunta aqui, eu acho que essa é a mais cabeluda ainda, viu, Maurício? Como ficaria o recolhimento do ICMS-ST nas transferências? Essa foi uma pergunta que eu não consegui, assim, até deu uma cutucada meu amigo lá, Jorge Santoro, mas acho que devido, assim, a falta de perspectiva do que eles vão fazer, ele não quis se comprometer até, né? Claro. Olha, essa questão, Thiago, ela é curiosa, né? Porque também tem se falado no mercado, né, que eu não vou debitar o ICMS na saída, né, na transferência, né? Então, eu vou calcular o ICMS-ST cheio, né? Então, tudo vai ser ICMS-ST. Se eu transferir de um estado para o outro, né, eu vou só calcular ST, né, para o estado de destino, né? Aqui, a gente tem uma discussão, né, que, de certa forma, não é muito longe da questão do que fazer com crédito, né? Porque, assim, no fim das contas, porque vamos lá, só para colocar tudo na mesma página, eu apuro o ST na minha saída, o ST e apuro o próprio. O próprio, ele é abatido, né, do ST. Então, esse próprio que eu recolhi, que é o meu ICMS, na hora de eu calcular o ST com base numa base de cálculo presumida, né, seja um MVA, ou seja aí uma pauta, né, uma pauta aprovada pelo Estado, via pesquisas ou preço sugerido, enfim. Na hora de eu abater, na verdade eu estou aplicando o que aqui? Estou aplicando não cumulatividade, né? É uma regra de ST, mas estou aplicando não quantidade, porque senão se eu pagar tudo para o Estado de destino, eu vou ter cumulatividade. Então, assim, na medida em que eu não tiver o ICMS na transferência, né, de alguma forma, ao invés de abater esse próprio aqui, eu teria que abater os créditos. Então, eu acho que a gente vai ter que criar algum mecanismo de abatimento que já seria para o próprio no destino, também virá por o ST, também que se aplique para o ST, para que a gente não tenha acumulação. Agora, essa é uma questão que ela é legítima, mas eu me questiono, será que uma operação de transferência interestadual, na medida que é uma não operação, será que ela poderia desencadear a cobrança do ICMS-ST? Né? Então, isso é uma questão que eu coloco uma dúvida, né? Porque se eu não tenho uma operação, tudo bem que eu vou pagar o para frente, né? Mas eu não tenho uma operação, então me parece que o ideal seria que o ST ficasse no estado de destino, né? A apuração para o estabelecimento do estado de destino, melhor dizendo, né? Porque ali sim que, a partir dali, eu teria uma operação mercantil. Mas, assim, se a gente não tem uma resolução nem para aquilo que é
mais simples, né, que é o débito-crédito ordinário da atividade do ICMS, essa questão do ST fica ainda mais em dúvida, né, como ela vai ser endereçada. Né? Então, ela mais um ponto. Vinculada acessória à questão do ICMS próprio. Exato. Porque eu acho que se não tem o próprio, não faz muito sentido ter o ST numa operação, que não é uma operação, na verdade, né? Num deslocamento de prateleiras, né? Como colocou o ministro, né? Como é que eu vou pagar o ST deslocando de uma prateleira para outra, né? Não faz muito sentido. Agora, claro, tem estados que determinam que na entrada do estado, né, se a mercadoria tiver sujeito ao ST internamente, o destinatário tem que recolher o ST antecipado. Então, isso aí é uma questão que até o Supremo disse que ok, né? Eu sempre critiquei muito esse tipo de cobrança pelos estados, né? Eu acho que ela não se sustenta juridicamente, mas o Supremo entende que ela se sustenta caso seja imposta por lei, né? O Supremo só disse que não pode ser via decreto. Então, eu acho que pode ser que ainda tenha um ST no destino. Só que, claro, não tem próprio, né? Então, como é que vai calcular isso? Aí, de novo, a gente cai na questão do crédito. De alguma forma, o crédito do estabelecimento A, do estabelecimento remetente, tem que ser computado no cálculo do ST, porque senão você vai ter mais imposto sendo pago na cadeia do que deveria. Você vai ter cumulação de imposto, né? Então, é uma agressão aí ao princípio da não cumulatividade. Né? Certeza. Eu te confesso que eu estou bem ansioso para saber como regulamentar isso, porque tem... Estamos todos. É um labirinto, né? Bom, mais uma pergunta aqui. Com certeza, né? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, principalmente se tratando de ICMS-ST. É necessária a adequação das legislações dos estados? Sim. Hoje as legislações dos estados prevêem, né, a incidência na transferência, né? Então, eu entendo que sim. É claro que a adequação da legislação do estado, a partir do momento que a gente tem uma lei nacional tratando desse assunto em âmbito nacional, né, eu acho que fica mais fácil a regulação interna, porque o grande problema é justamente, né, como operar isso nas operações interestaduais. Né? Porque hoje, de certa forma, os estados já têm aí a apuração centralizada, né, a previsão disso, com base na Lei Complementar 87, mas tem previsões internas. Claro, tem alguns procedimentos que o contribuinte tem que adotar, mas já existe isso. Então, nas operações internas, né, essa questão não fica tão assim problemática, né, sob o ponto de vista de débitos e créditos e não cumulatividade, né? Então, eu acho que vai ser mais fácil a tarefa dos estados de mudar a legislação interna, mas a partir do momento que tem uma mudança, uma regra nacional. Né? Então, o desafio maior é da regra nacional. Mas sim, as legislações internas terão que ser adaptadas também. Tá? Perfeito. Com relação à autonomia dos estabelecimentos, como ficam as obrigações de cada estabelecimento? A apuração deverá ser centralizada nacionalmente, ou seja, em um só sistema, como talvez é o SPED hoje? Olha, Thiago, isso aí é uma questão que nem tem sido muito debatida, né? Mas eu acho que eu acho que uma coisa pode levar a outra. Por quê? Como é que está hoje? Né? Decisão do Supremo, a decisão de mérito do Supremo. É inconstitucional o dispositivo da Lei Candir, que prevê a autonomia dos estabelecimentos. Então, se a gente levar a última consequência, o ICMS é da pessoa jurídica, na apuração, não é do estabelecimento. E sendo de uma pessoa jurídica, o que faria sentido seria uma apuração única, o que levaria a uma apuração centralizada do ICMS em âmbito nacional. Então, a persistir a declaração de inconstitucionalidade deste artigo que fala da autonomia, me parece que até desapareceria essa possibilidade de localmente o estabelecimento apurar o ICMS, o estabelecimento ter que ter obrigações acessórias, ter que cumprir obrigações acessórias, como ter livros próprios. Acho que a emissão de nota, não, né? A emissão de nota tem que emitir, mas para que ter uma apuração, livros de entrada e saída, né, de apuração locais, né? Acho que talvez só o de inventário, enfim, não sei. Né? Eu não sei se todas as obrigações acessórias que hoje existem poderiam ser exigidas se caísse a autonomia do estabelecimento. Agora, por outro lado, se o Supremo, o voto do ministro Barroso, que é divergente dos embargos,
prevalecer, ou seja, só vai julgar inconstitucional a autonomia para fins dessa incidência na transferência, para todo o resto ela persiste, aí me parece que subsistiria, então, uma apuração local, né, e todas as obrigações acessórias locais também permaneceria. Então, me parece que essa decisão quanto até onde vai a inconstitucionalidade da autonomia dos estabelecimentos, ela pode dar a tônica do que vai acontecer com as obrigações acessórias. Se os estabelecimentos das empresas deverão cumprir todas as obrigações acessórias que hoje têm que cumprir ou não. Eu acho que isso também pode ser, talvez indiretamente, definido nesse caso, né? Perfeito. Bom, temos mais 2 perguntas aqui. Há chance de modulação dos efeitos dessa decisão? Sim, há chance. Isso está na... desculpe. Se positivo, como se daria e quais seriam os impactos para as empresas? Olha, assim como ocorreu com o julgamento da emenda 87, na verdade do convênio, teve um convênio, né, que regulou a emenda 87, que é aquela emenda que mudou o ICMS nas operações interestaduais com o consumidor final não contribuinte. Então, antigamente, todo o ICMS ficava com o estado de origem, né? E aí essa emenda mudou para dizer o quê? Olha, uma parte é para a origem e tem uma parte para o destino, né? Tem um diferencial de alíquotas que fica para o estado de destino, dividiu o ICMS dos estados. Essa matéria foi regulada por convênio. O que o Supremo disse? Não é matéria de convênio, é matéria de lei complementar. E aí o Supremo, na decisão, modulou para que ela só valesse a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né, 2022. Muito bem. Essa é a modulação que está sendo discutida no Supremo, para o caso também das transferências, né? Então, a ideia é dar ao Congresso Nacional um tempo para legislar e também aos estados para que, primeiro, não percam a arrecadação e, segundo, para que também possam, a partir do momento que o Congresso legisle e, eventualmente, o CONFAS, acho que o CONFAS vai ter que regular as obrigações acessórias, né, via ajuste SINEF, né, não convênio, mas ajuste SINEF, que é o tipo de convênio. Então, a partir do momento que tem toda essa necessidade de acomodação da legislação e dos estados, então me parece que existe sim uma tendência de ocorrer essa modulação para frente, ainda que, né, a jurisprudência fosse pacífica. Se a gente pegar, né, o que leva o Supremo, o que deveria levar o Supremo a modular, segundo o Código de Processo Civil, deveria ser apenas o quê? Mudança de jurisprudência. Então a jurisprudência era no sentido, mudou, então vai modular para que se preservem aquelas relações jurídicas do passado, né, que foram aí aperfeiçoadas com o entendimento anterior. A gente não tem essa mudança de entendimento. Por outro lado, né, a lei das ações diretas de inconstitucionalidade e de constitucionalidade diz que o Supremo pode modular quando tiver algum risco aí de algum problema na ordem pública, na segurança, enfim, são umas coisas, umas hipóteses bem abertas, né? Então aí, nesse caso, seria essa linha a ser seguida. Então me parece que sim, né? Me parece que sim, que há uma tendência de modulação. Isso já está lá nos embargos, né? Nos votos dos ministros. E o que afeta os contribuintes é que os contribuintes vão ficar modulando para frente nesse sentido, que me parece que é o mais provável. Os contribuintes, eles vão ter um pouco mais de segurança jurídica, né? Porque haveria o quê? Uma mudança, né, de paradigma, muito provavelmente já com uma legislação né, construída com base no que foi decidido. O que não pode acontecer é modular e o Congresso não, né, o Congresso, Estados, CONFAS, enfim, não legislarem até lá. Aí o contribuinte vai sofrer o impacto de uma insegurança, né? É o impacto da insegurança do que fazer. Porque hoje as cartas não estão todas na mesa, digamos assim, né? Então, isso seria aí causaria muita dúvida, né? Perfeito. Bom, por fim, questão federativa. Como distribuir o ICMS entre os estados nessas situações? Olha, esse é um grande problema, né? Porque até hoje, né, a transferência ela era tributada, né,
por mais que, né, até doutrina tributária contrária a essa incidência, é engraçado, até o voto condutor do julgamento cita um professor, uma doutrina, né, contrária à incidência nas transferências, mas que admite uma ressalva, né, admite uma exceção a essa regra, que é justamente nas transferências interestaduais e justamente por uma questão do Pacto Federativo, né, que você precisa ter essa distribuição do ICMS. Então, assim, essa decisão de não ter o ICMS nas transferências, inclusive interestaduais, ela muda o desenho, né, de distribuição de ICMS, do ICMS no país, e aí eu acho que só com uma legislação que realmente permita uma transferência de valores, faça algum tipo de compensação entre os estados, para tornar aí para reequilibrar essa situação, né? Agora, não querendo ser pessimista, a gente tem desde a Lei Candir, né, uma previsão para que haja alguma compensação a estados que perdem a arrecadação por conta das exportações, né? Então, estados exportadores não têm o débito do ICMS, né? Então, quem exporta muito, as empresas que exportam não debitam ICMS, né, para o estado onde elas estão situadas, né? Mas, em muitos casos, elas adquirem mercadorias de outros estados, que vêm com o ICMS debitado, e esse debitado vai para o primeiro estado. Então, o estado exportador, ele recebe o crédito, mas ele não tem o débito, então ele precisaria devolver esse ICMS para o contribuinte, né? E isso até hoje não está muito bem orquestrado, muito bem definido. Então, assim, temos um grande desafio para recompor isso, né? Então, isso vai ser uma grande dificuldade, me parece. Perfeito. Bom, só tenho a agradecer mais uma vez o que fica Eu que agradeço. aqui de todas as conversas que a gente tem aqui, tanto com autoridades, especialistas, e pegando um pouco, né, do que o nosso setor defende. O setor, ele viamente defende uma reforma ampla, justamente para que se traga a justiça fiscal, que se traga transparência, né, que se traga equilíbrio, né, e mais do que nunca há necessidade de uma reforma tributária ampla, que corrija todos esses erros, né, esses emaranhados da legislação tributária brasileira de décadas, que cada dia mais, cada ano que passa, tem se tornado quanto complexa, né, as batalhas judiciais, enfim, os entraves legislativos, as questões políticas que estão ali inerentes, né, porque a gente sabe muito bem que essa questão de competência ela é compartilhada e, enfim, você colocou a emenda 87, que foi um que procorre ali, né, para saber o quanto haveria renúncia ou não, mas de fato, Maurício, o que fica claro para a gente, não só enquanto setor, empresa e como sociedade, a necessidade de uma reforma tributária para a correção de todos esses efeitos nocivos, né, que acabam colocando obstáculos até mesmo ao desenvolvimento do país, né? Crescimento de empresas, enfim, justiça fiscal. Com certeza, Thiago, eu acho que isso aí é mais um dado, mais uma prova, né, de que o nosso ICMS ele é muito disfuncional, né? Ele atrapalha muito o empresário, né? E aí a gente tem é o conceito mesmo do imposto, né? De ser um imposto sobre o consumo, né? Descentralizado, ou seja, que não é arrecadado por um órgão central, né? E que, enfim, facilitaria muito mais a vida do contribuinte, né? Ele é descentralizado, então ele causa todos esses problemas aí por termos aí 27 entes, né, que acabam arrecadando, mas também legislando sobre e interpretando de maneiras, né, que não são homogêneas. Então, e aí os associados conhecem muito bem os problemas que isso causa, né? Então, realmente um problema. Tomara que uma reforma venha para simplificar aí essa tributação, não só essa, mas como o nosso sistema como um todo, né? Agradeço novamente, aí fico à disposição. É um assunto que, para quem gosta, ficaríamos aqui horas discutindo.
Sem dúvida. Os nossos agradecimentos aí a você, ao Demarest, por toda essa parceria de longa data aqui com a Associação Brasileira. Não foi a primeira, não será a última, teremos outros episódios aqui, outros eventos, enfim. E espero que vocês que estejam assistindo tenham gostado, né, desse conteúdo. Acho que é um conteúdo do dia a dia, de recente repercussão aí para o dia a dia, a vida das empresas. Nos acompanhem lá nas redes sociais, estamos no Spotify, no YouTube, com todas as descrições de link, com todos os vídeos. E até a próxima. Podcast ABVD. Todas as terças-feiras, às 9 da manhã, um conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais.